Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Química com Potássio. Eu, professor João Castro, trazendo mais um assunto de química para você. E hoje, continuando nosso estudo das soluções, aprenderemos aqui mais uma unidade de concentração, que é a fração molar. Galera, o nome já diz, fração de mols. Fração molar vai dizer a quantidade em mols que um soluto ou um solvente tem naquela solução, né? Sua quantidade ali em mols expressa em relação a uma fração que no caso chamaremos de fração molar, beleza? Então aqui, ó, fração molar também é representada pela letrinha X, né? É a relação entre o número de mols de um constituinte, pode ser N1 para o soluto e N2 para o solvente, né? Olha só, da solução e o número de mols total. Então aqui nesse caso, se a gente observar, olha só, x1 é a fração molar do soluto. Então vai ser o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. Galera, número de mols total é nada mais nada menos do que a soma do número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Beleza? X2 também pode ser calculado. Então, nesse caso, nós estamos falando da fração molar do solvente, que vai ser, então, no numerador, o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Beleza? Olha só, galera, assim como o título, essa forma é bem parecida. Então, a gente pode simplesmente também relacionar x1 e x2 igual a 1, porque a gente está falando de uma totalidade. Então, se você encontrou o valor de x1, você encontra o valor de x2 fazendo a diferença por 1. Assim como se você encontrou a fração molar do solvente, que é x2, você pode encontrar a fração molar do soluto pela diferença em relação a 1. Beleza, galera? Então, é essa fórmula bem facinha. Vamos lá aprender como utilizar para calcular. Olha só, certa solução foi preparada adicionando-se 2 mol de NaBr, brometo de sódio, em 8 mols de água. Então, já tenho aqui mols do soluto, né? E 8 mols de água. Está falando do solvente. Determine a fração molar. Então, aqui ele está falando fração em quantidade de matéria, né? Então, nesse caso aqui, fração em quantidade de matéria. Quantidade de matéria é um sinônimo para mol, lembra? Então, aqui vai ficar assim. X, ele quer a fração molar do soluto. Então, vou colocar x1 é igual, olha lá, número de mols do soluto sobre o número de mols total, que é número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Já tenho aqui os valores já quase prontos, então eu só vou substituir na fórmula. X1 é igual a número de mols do soluto, que é 2 mol. Não vou no plural porque é unidade, né? Unidade não vai no plural. Então, 2 mol é 2 mol mais 8 mol, que é da água. Beleza? Então, aqui eu vou ter 10 mol dividido para, quer dizer, 2 mol dividido para 10. Mol cancela com mol. Olha só, cortou um zerinho, deslocou uma vírgula para a esquerda. Então, resposta correta, 0,2. E também observando que esse número ele é adimensional, né? Mol corta com mol, ele é adimensional. Então, a fração molar do soluto é 0,2. Ah, professor, mas se eu quiser calcular a fração do solvente, então você vai pegar aqui, x1 mais x2 é igual a 1. Então, você vai fazer o seguinte, x2 é igual a 1 menos x1. E o x1 nós já calculamos. Então, vai ficar 1 menos 0,2. Então, quer dizer que a fração molar do soluto, do solvente, né, é 0,8. A do soluto é 0,2. A do solvente é 0,8. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Adiciona-se 90 gramas de glicose, né? Massa C6H12O6, massa molar, né? A 81 gramas de água, massa molar, né? Então você tem que saber qual é a fórmula da água, filho. Poxa, então H2O, né? Então nesse caso nem precisa colocar aí. Para formar a solução, determine a fração molar da glicose. Então é do soluto.
beleza? Ah, professor, mas aqui a glicose é 90 gramas e a água é 81. Né? Ela não deveria ser o solvente, porque está em menor quantidade, mas nesse caso, você só vai contar quando o solvente e o soluto estiverem na mesma condição física da matéria. Aqui nesse caso, a água é líquida, né? E a glicose ela, ela pode estar sólida. Então, nesse caso, quem vai definir a característica da solução é, na verdade, o solvente. Então, aqui é a água. Então, aqui, pessoal, a diferença desse exercício é que ele não te deu a quantidade em mols. Então, você tem que ficar atento a isso. Pode dificultar. Ele não deu mol, mas deu massa e deu massa molar. Então, se você tem massa e massa molar, você calcula mol. Né? Então, você não pode colocar esses valores na fórmula, porque você tem que colocar em mol, sacou? Então, aqui eu vou precisar calcular o número de mols do soluto. Eu vou chamar de 1, que é da glicose. Né? Então, vai ficar massa, 90 gramas, dividido pela massa da glicose. Pessoal, massa molar da glicose. Vamos calcular aqui, ó. C6H12O6, né? 6 vezes 16, que é do oxigênio, 12 átomos de hidrogênio vezes 1 e 6 vezes 12, que é a massa do carbono. Então, nesse caso aqui, ó, massa de glicose, 180 gramas por mol. Ah, então a gente vai precisar da água também, né? Então, 16, que é o oxigênio, um oxigênio, mais 2 vezes 1, que é o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, você tem a massa da água, massa molar da água, que é um total de 18 gramas por mol. 18 gramas por mol. Deixa eu apagar aqui que esse PowerPoint está ficando maluco. Então, eu já tenho a massa molar dos dois. Vou calcular o número de mols, que é massa sobre massa molar, tá? Vou colocar a formulazinha aqui para você não esquecer. Ó. Massa sobre massa molar. Nosso glorioso mol. Então, aqui 90 dividido para 180 gramas por mol. Grama 4 com grama, 0 4 com 0, simplifica por 2. Por 9, né? Perdão. Vai ficar 1 sobre 2, que é igual a 0,5 mol. Então, já encontrei a quantidade de mols do soluto. Agora, eu vou calcular a quantidade de mols da água, né, do solvente. Então, aqui vai ficar a massa de 81 gramas dividido para 18. 18 gramas por mol. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 4,5. Só vou confirmar aqui. 81 dividido para 18 é 4,5 mol. Agora sim, pessoal, vamos lá, vamos finalizar. A fração molar do soluto é igual ao número de mol do soluto, ou seja, 0,5 mol, dividido pelo número de mols total, 0,5 mol mais 4,5, que vai dar 5, né? Então, você tem 0,5 dividido para 5, mol sobre mol. Então, cancela, cancela. 0,5 dividido para 5 é a mesma coisa que 0,1 dividido para 1. Então, encontramos nosso resultado, que é 0,1, né? Adimensional. Então, fração molar do soluto aqui, 0,1. E a fração molar do solvente, logicamente, só fazer diferença por 1 vai dar 0,9. Pessoal, vamos finalizar aqui nossa aula com esse exercício que é um pouquinho mais complicado. Olha só. Certa solução de cloreto de sódio possui uma fração molar de 0,2. Neste exercício, ele já te deu a fração molar, né? E ele quer que você determine a massa de cloreto de sódio na dispersão, sabendo que a água, que é o solvente, foi utilizado 90 gramas. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte. Ó. NaCl, eu tenho os seguintes dados. Ó, eu tenho os seguintes dados para NaCl. Eu tenho fração molar de 0,2 e eu quero saber qual é a massa. Quero saber qual é a massa aqui. Já para a água, H2O,
Eu não tenho a fração molar, mas só que, galera, é muito fácil. Se você tem x1, encontra x2, né? Então, x1 mais x2 é igual a 1, beleza? Então, x2 é igual a 1 menos x1, que no caso é 0,2. Então, a gente encontra a fração molar para o solvente igual a 0,8. Pessoal, isso aqui representa 90 gramas, que eu vou converter agora para mol, porque eu preciso relacionar mol. Então, o número de mols da água vai ser 90 dividido para, olha só, a massa molar dela, 18 gramas por mol. Então, isso aqui, deixa eu fazer aqui rapidinho, 90 dividido para 18, 5 exato, né, redondo. Então, aqui vai ficar 5 mol. O que isso significa? Agora eu posso encontrar, olha só. Significa o seguinte, vou fazer uma regra de 3 aqui. Pessoal, aqui é 0,8, tá? Botei 0,2 aqui, é 0,8. Vou fazer uma regra de 3 que diz o seguinte, ó. 0,8, esse aqui, ó, 0,8 equivale a 5 mol. Então, 0,2 equivale a quantos mols? Aí eu vou encontrar a quantidade de mols do soluto, que vai ser um passo bem próximo para chegar na sua massa. Porque se eu encontrar mol, eu consigo calcular massa tranquilamente, tá bom? Então aqui vai ficar x é igual a 0,2 vezes 5 mol dividido para 0,8, né? Isso aí vai dar vezes 0,2 dividido, que dá 1, né? O numerador dá 1 dividido para 0,8. Olha só, eu encontrei aqui uma quantidade de 1,25 mol de NaCl. Então, para a gente finalizar nosso cálculozinho aqui, a gente vai fazer assim. Se mol é igual a massa sobre massa molar, então, na verdade, eu posso fazer esse cálculo assim. A massa é igual a mol 1,25, tá? Vezes a massa molar do NaCl, que no caso vai ser aqui, a gente vai somar 23 com 35,5, 58,5. 1,25 vezes 58,5 dá massa final. 73,125 gramas. Beleza, galera? Então, são formas que podemos calcular, né? Formas diferentes de calcular utilizando essa unidade de concentração. Essa aula ficou um pouquinho grande. Eu fico por aqui. Um forte abraço para você. Que bom que você chegou até o final. E bons estudos. Até a próxima.